Já pus Verdade. para gravar. Tá. Então vamos à nossa oração, né? Sim. Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em torno dessa obra da vida de Emmanuel, buscando trazer esclarecimentos profundos para a nossa própria vida. Como ele desejou que os seus erros não se repitam em nós, que, pelo contrário, consigamos vencer a nós mesmos, construindo um homem jovial dentro de nós, com todas as virtudes que jamais possuímos, mas que ardemos por tê-las em nós, já que a nossa serenidade e felicidade depende das construções dessa virtude. E que se nós hoje a desejamos, sabemos, Senhor, que sempre foi o teu desejo ardente, com infinito trabalho desde a formação do mundo, para que nós estivéssemos sempre melhor, em paz com a nossa própria consciência. Assim, Jesus, aqui estamos. Queremos construir um mundo de sabedoria, mas antes de tudo, um mundo interno de amor, um mundo interno de humildade. Pois sabemos, Senhor, que quando nós nos fazemos os menores, é aí que seremos maiores no reino interno, que é o reino dos céus. Assim, Jesus, pequenino que somos, e que em muitos momentos podemos nos desviar do caminho adequado, auxilia-nos a mantermos os passos corretos na tua direção, pois sabemos que com a fé nós poderemos construir todas essas virtudes que agora desejamos. Assim, Senhor, envolve-nos no teu amor, porque o que importa é a construção de um mundo interno de trabalho, de serenidade, de paz e fraternidade. E não um mundo externo, em que as dificuldades físicas vêm justamente nos auxiliar para que nos desenvolvamos dentro de nós. Ajuda-nos assim, Mestre, a te construirmos em nós mesmos. Abençoa-nos hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então vamos lá, né? É o resumo do capítulo 5, certo? Certo. Certo. Bom, então vamos lá, o resumo do capítulo 5. De que trata esse capítulo? Esse capítulo trata do encontro de Públio Lentulus com Jesus. Jesus. Porém, desse encontro não nasce um benefício imediato de progresso para Públio Lentulus, apesar da cura da própria filha. Vejam que coisa. Ele encontrou Jesus, mas sem desejar absorver essas virtudes que nós tanto desejamos. A fé, a humildade e a fraternidade em nós. E ele permanece, então, como um homem orgulhoso e político. Mas que, por escolha própria, o
tempo de sofrimento vai levá-lo ao desenvolvimento dessas virtudes, pela recusa de aquisição, pelo menos da fé, né? Que a sua esposa adquiriu, e houve a melhora física da sua filha. Mas mesmo com a melhora física da filha, ele não está feliz. Perceberam isso? Não está bem mentalmente, internamente, ele não está bem. Então vamos assim numa estrutura esquelética desse capítulo 5, o Messias de Nazaré. A gente tem o reforço do pedido pela esposa para que ele, Públio Lentulus, interceda junto a Jesus para a cura física da filha. E a concórdia dele, a meia concórdia, porque ele vai sair em fingimento, fingindo conhecer a cidade, sem derrogar, né? O homem orgulhoso e público romano. E ainda nesse diálogo com a esposa, acredita que as emoções com que ela externa o pedido é uma espécie de pieguismo, de muito sentimentalismo, de fraqueza. Então ele vai. Ele vai pelas circunstâncias difíceis da casa, que a casa está vivendo, a menina está muito mal, muito mal. A gente lembra do capítulo 4 anterior, ela está prostrada, quase não consegue falar. Mas ele vai, nessas circunstâncias, né? Demonstrando um passeio alegre para conhecer a cidade. E não vai abordar Jesus de cara. Se surgir a oportunidade, ele não vai nem convidar Jesus. Ele vai dizer, olha, seria uma honra para nós se você fosse até a nossa casa e tal. Beleza. Saindo, quando ele começa a entrar em contato com as energias perispirituais do governador do planeta, começa um conflito mental. Jesus está muito longe de lá. É mais ou menos, ele saiu no crepúsculo, tem mais ou menos 1 hora. Então vamos botar só para a gente ter uma ideia, talvez essas medidas de tempo estejam erradas. 19 horas. Ele começa a entrar em contato com as energias perispirituais de Jesus e um conflito mental se estabelece entre ele e ele entra num estado de êxtase. Quando Jesus se torna visível para ele, em que ele percebe a aproximação dos passos, a ansiedade se torna máxima, né? Mas Jesus ainda está longe. Ele se tornou visível. E Públio Lentulus é capaz de descrevê-lo. E percebendo a si mesmo, porque tinha sempre o olhar muito voltado para si, ele compara os sentimentos que ele teve, que ele está tendo neste encontro com Jesus, e ele não ficou alterado, como está agora, nem mesmo diante de Tibério César na ilha de Capri, né? Da beleza da ilha de Capri. Jesus ainda está longe, mas se tornando visível, ele se ajoelha. Ele se ajoelha diante de Jesus. Uma força misteriosa diante da qual ele sente que deve se ajoelhar. Jesus está longe. Ele não tem condição de ir a Jesus. Por bondade. Por uma imensa bondade. Jesus caminha até ele. E começa um monólogo. Não é um solilóquio, não é Jesus conversando consigo mesmo.
é um monólogo teatral, onde tem um ator diante do palco da vida. Esse ator único é Jesus. Mas também não é um diálogo, porque Jesus fala com a intenção de que a terra inteira esteja ouvindo ele. Então, é também o plano espiritual terreno. É lição para todos. É lição para todos. Por isso que no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 4, as maiores punições eram que as almas ficavam desnudas. As maiores punições eram que as almas sentiam eram se ver desnudas diante dos olhares de todos. E Jesus ele é o ator nesse monólogo teatral. Teatral porque, se ele é o único autor, com relação aos ouvintes, é um polígono. Todo mundo percebendo e ouvindo a cena dos espíritos e também até de encarnados. Jesus vivia sempre cercado de gente que pudessem aprender com aquilo, né? No finalzinho desse monólogo teatral, Públio Lentulus começa a querer expressar alguma espécie de pensamento. E ele começa por sentimentos de admiração, de espanto. Mas com o quê? Com a sabedoria de Jesus? Não. Ele foca no desassombro. É um homem desassombrado demais. Como ele poderia falar aquilo? E esse foi o pensamento dele. Como ele poderia se comportar daquela forma diante de um senador romano que tinha poderes plenos sobre qualquer vassalo? No final, ele pensa isso, lembrando também de Roma, dos Césares, né? Da glória de Roma. Então, esse foi digamos assim, o único pensamento emitido no final do diálogo. Se bem que no começo, quando Jesus pergunta para ele, senador, falando, olhando para toda a natureza, para tudo em volta, planos físico e espiritual, para todo mundo ouvir, por que me procuras? A depender da resposta, mesmo mental, ele vai agir de uma forma ou vai agir de outra forma. Vai agir de uma forma ou vai agir de outra forma. Ah, entendi. Tu está aqui pela tua filha, né? Então, o único pensamento que ele teve foi a lembrança da filha, e no fim desse monólogo teatral, ele expressa uma ideia de orgulho relativo ao cargo que ele possuía, relativo ao Império Romano. E depois desse diálogo, tem a oração de Jesus, que é o momento em que acreditamos em que a Flávia foi curada, e nesse momento, se ele percebeu de início que Jesus orava chorando, ele experimenta um torpor suave e permanece numa aquietação plena, não pode nem mais meter esses pensamentos, permanece quieto, um tanto estarrecido. Mas ele não é capaz, um torpor suave impediu, porque, como tem no livro Nos Domínios da Mediunidade, não é possível a um inferior captar determinados pensamentos dos superiores, a não ser que eles queiram se mostrar. E nesse momento parece que não é o caso. Depois disso, o que acontece? A gente tem
o despertamento. Onde que eu estou? De Públio Lentulus. Despertou. Que horas são? Provavelmente 21 horas. Então, digamos, quanto tempo demorou esse encontro com Jesus? Quanto tempo para Jesus falar essa frase? Quanto tempo falar o que falou a ele, realizar a oração? Porque depois Jesus saiu, e o livro não descreve o momento exato que ele saiu. O livro não descreve. Mas que durou uns 15 minutos? Não sabemos. 20 minutos? Mas o senador só foi despertar 21 horas. Ora, então, se ele começa a sentir um conflito mental, depois entra num estado de êxtase com a aproximação de Jesus por volta de umas 19, nós estamos chutando que eu encontro, vamos botar aí, sem muita precisão, que tenha demorado uma meia hora. Ou Então até ele menos, ficou né? lá. Então ele ficou lá, estarrecido, e foi despertar depois de 1h30. Não estamos botando precisão, mas demorou um tempo. E aí ele memoriza. No mínimo os detalhes fica gravado tudo que Jesus falou para ele. Mas que Jesus disse que você pode aproveitar agora ou daqui a milênios. E ele está aproveitando depois de milênios. Porque neste momento em que ele está escrevendo esse livro para nós, no momento da escrita do livro, há 2000 anos, é que ele se emociona. Sofrido, era uma lembrança que ele não carregou para sempre. Ele teve diversas vidas. Mas naquele momento em que ele assume uma posição de ser o guia espiritual de Chico Xavier e, portanto, para fazer com que o Brasil e o mundo progrida numa direção moral adequada, ele tem a recordação e sofre. Não aproveitei, mas Jesus disse que eu poderia aproveitar depois de milênios. É a hora do milênio. Contra a sua história. E lembra que não tem só essa finalidade. Daqui a pouco tu vai renascer, como ele já está renascido entre nós. Então, quando a gente vai renascer, como sabemos, temos a recordação de um determinado período da nossa vida para que consigamos corresponder à expectativa daquele trabalho que é esperado, daquela alma, né? Como diz Allan Kardec no livro Céu e Inferno, tem missões para todos os tipos de homem, todas as classes de homem, todos os níveis, desde espíritos que estão cuidando da harmonia universal, harmonia de galáxias, até um pai de família responsável pela educação dos seus filhos. E são nessas fases menores que o homem pode falhar sem que haja prejuízo do conjunto. Porque, vejam, nós trabalhamos com a educação das crianças. Mas se nós não trabalharmos, as crianças vão continuar como estão. Elas vão aprender por outras pessoas. Qual é a nossa importância? Agora, por intermédio do nosso serviço, nós podemos sim auxiliá-las um pouco a avançar com relação ao nível intelectual, com relação ao nível moral, e nós próprios, pelo trabalho, progredimos. Mas sem nós o mundo vai ficar como está. Vai ficar como está. Então ele despertou, memorizou todo aquele conteúdo e agora ele está utilizando, escrevendo livros para nós e aproveitando que ele vai reencarnar essas memorizações passadas. Mas lá à época, ele tem uma recusa mental daquilo que Jesus falou. Ele ri. Isso é bobo. Isso é besteira. Essas advertências de Jesus são besteiras. Mas vai para casa. Vai para casa e constata a cura da filha, né?
E a esposa, completamente emocionada, descreve como se deu o episódio da cura, porque ela estava junto com Ana no quarto, orando. E Jesus captou, Jesus sabia que elas estavam fazendo isso. Eu venho atender, não venho atender você, venho entender a súplica da sua esposa. Só que a súplica da tua esposa vai te gerar felicidade, porque tu atrelas, é coisa tua, a tua felicidade ao estado de saúde ou de doença da tua filha. E ela vai ser curada, não por ti. A causa é a fé da tua esposa. Porém, como a tua felicidade está envolvida como consequência dessa cura, porque é como tu raciocinas. É a forma como tu raciocinas. Você acha que o corpo é tudo. Ela vai melhorar do corpo. Mas isso vai gerar um agravo de responsabilidade para você. Né? E a esposa descreve como se deu a cura da filha, concluindo com uma mensagem politeísta, né? Concluindo com uma mistura de crenças com o politeísmo greco-romano, porque ela vai dizer Jesus com certeza é um emissário de Júpiter, um emissário de Deus, de Zeus, numa missão de felicidade e amor para os homens. Aí, como eles estão numa emotividade muito significativa, foi a cura de uma menina que estava extremamente mal, e os próprios pais já achavam que ela iria desencarnar, que ela está muito grave. O que acontece? Toda a felicidade impera naquelas mulheres que estão ali juntas, participando. Então, a escrava, dentro dessa circunstância emotiva, ela se intromete para corrigir a patroa. Ah, não, Jesus não vem de Zeus, não vem de Júpiter, não. Jesus é filho do nosso Pai. Jesus é filho do nosso Pai amoroso e bondoso. Vamos render graças a Deus e a Jesus, realizando uma oração de humildade. Uma serva corrigindo a patroa? Não tem condição, né? O orgulho subiu em Públio Lentulus. Eu tenho que disciplinar essa casa aqui, a coisa está desregrada. A coisa desandou. A coisa perdeu os eixos. Então, ele já repreende a esposa, repreende a serva, qual é a reação feminina? Né? Reação feminina, a docilidade, com espanto. E o que faz a Ana? Com um gesto de cortesia, sai do quarto. Agora, seu Públio Lentulus, agora você vai ouvir. Agora é o diálogo do casal. Porque quando a esposa chama o marido de meu amigo, então a coisa ficou brava, ficou séria. Como assim? Né? Como assim, meu amigo? Você age com essa austeridade diante de uma serva que é a pura dedicação para mim, para sua filha? Não. Não. Não dá. Mas no diálogo, eles chegam ao perdão, eles expõem a sua ideia de que não foi Jesus que a curou, mas ela está convicta de que foi. E não quer continuar a discussão por qualquer motivo. E ele volta, então, ao seu desvario orgulhoso.
construindo, como diz o Evangelho, um castelo sem fé, uma estrutura sem fé, porque a fé é a base de todas as virtudes. Ô, Júnior, Sim, e ela fala por 3 vezes, né? é. Depois Depois ela se, É, depois ela se cala, porque aí sim, não adianta ficar discutindo. Mas sim, parece assim, eu estou te ensinando, me ouve, né? E a é. serva também, ela comentou 3 vezes isso. Aí ele está ficou sozinho, com o seu mundo mental orgulhoso, construindo um castelo de falsidades. Vai ruir? Vai ruir. Vai ruir. Mas como vai ruir? O aviso de como vai ruir é dado nos sonhos. Olha, tu tivestes a oportunidade da escolha de 2 caminhos. Um de servo de Jesus e um de servo do mundo. O primeiro era suave, era de amor, era leve. Mas tu escolheste com plena consciência, com total liberdade, o segundo caminho. Prepara. Te prepara, porque o castelo vai ruir. As coisas serão de muito sofrimento, de muita dor, né? A filha foi curada. Dado o aviso, percebe que então, naquele momento, a vida dele poderia ser uma, mas vai ser outra. Provavelmente, vou botar o advérbio nesse sentido, o filho não seria raptado, que é o que a gente vai ver no capítulo à frente, se ele tivesse aceito Jesus. O caminho ia ser outro. Ora, como diz Joana de Ângeles no livro Dimensões da Verdade, o plano espiritual é o verdadeiro, e o plano espiritual é o da região das causas. É o local no qual as atividades são planejadas, organizadas e reajustadas. Reajustadas. Quer dizer, o plano maléfico de rapto do filho dele já estava sendo feito, sim, por encarnados e provavelmente por uma multidão de espíritos desencarnados já estava em ação. Mas o plano espiritual, como sempre capta o pensamento dos inferiores, ele já há tempo, desde o começo, já sabe desse planejamento. Só que, a depender do nosso comportamento, o resgate é um ou é abrandado? É mais grave ou tem abrandamento? Ora, isso, digamos, poderia então ser um alívio para o filho dele? Não. Que nós presumimos que seja Catilina? Não. Mas talvez as responsabilidades de Catilina começassem mais à frente. Não precisava envolvê-lo tanto. Não precisava envolver tanto a própria esposa, a própria família, né? Então, vê que, conforme o nosso comportamento, como tem a questão 900 e lá vai, do Livro dos Espíritos, nós estamos sob o controle total de Deus. Agindo por um caminho, ele vai agir por outro, fazendo muitas vezes até a gente desencarnar, como nós sabemos. Por que não? Olha, ele não está fazendo nada do planejamento e vai se comprometer mais ainda. Tira de cena. Tira de cena. Porque o plano espiritual não é, assim, alguma coisa estruturada física antes de nós encarnarmos. A nossa reencarnação, como tem no livro Ação e Reação,
ela é trabalhada de lá do plano espiritual. Então, o nosso plano pode sofrer reajuste. Pode até... Ó, vamos encerrar esse plano aí, porque vai se comprometer, vamos deixar para depois, né? Então, a filha foi curada no dia anterior, e quando ele recebe esse aviso do plano espiritual que falhou e te prepara com as consequências, porque tem uma questão também no Livro dos Espíritos que diz, olha, nós somos sempre avisados se agimos bem ou se agimos mal. Então, ele agiu mal, está entristecido, despertou mal, tem um novo diálogo com a esposa. Melhora um pouquinho, porque vê que a filha está melhorando, ela está na convalescença ainda. Não teve uma cura imediata. É óbvio que foi muito significativa a cura, porque sumiram todas as manchas roxas. As manchas roxas que viravam as pústulas vivas. Mas ainda não está 100%. Falta um pouquinho. E no dia seguinte se percebe que ela está indo melhor, cada vez melhor. E isso alivia. E aí ele vai conversar de novo. Olha, não foi Jesus que curou, não. Não foi o profeta. É um profeta. Profeta aí. Um profetinha. Acho que eles Era têm a visão mago. que... Sidônio, depois ele... Sim. É um mago, não é um profeta. Sim, depois ele interpretou, né? Mas, digamos, a maioria das pessoas que, mesmo admirando Jesus, não, é um profeta. Né? É um profeta. E aí teve outros. Mas ele omite as partes do diálogo que mais o impressionaram. Beleza. Dá 4 dias, a filha continua melhorando. E chegam mensagens alegres de Roma, né? Com os recursos que competia ao senador, os vultosos recursos que competia ao senador. Nos dias de hoje, vamos dizer, o salário. Né? Chegou porque o amigo amado, querido, a família querida, mandou também mensagens. Então, aquele dia foi um dia cheio de muita alegria. Sendo um dia de muita alegria, ele vai redigir pergaminhos para retribuir a amizade, narrando tudo o que aconteceu, falando da cura da filha pelo clima, narrando da cura a melhora da filha pelo clima, e vai escrever uma carta ao Senado a respeito da personalidade de Jesus, mas freando toda a espécie de emotividade, né? E o plano do mal, então, começa a ter ação, porque o plano do mal existe, mas, como diz Joana de Ângeles, a espiritualidade superior está atenta. E aquilo que muitas vezes nós presumimos que vai acontecer de uma forma, acontece de outra. Porque a espiritualidade superior pode agir de forma que a linguagem comum entre os espíritas, né? Em vez de machucar um braço, machuca um dedinho. Porque essa redução dos efeitos consequentes do plano espiritual negativo é a ação do plano espiritual positivo, medida essa ação conforme o nosso próprio caminhar. Por quê? Porque ele diz, no caminho, no sonho, no caminho que você escolheu, não tem o amor para a tua regeneração. Mas tu vai se... Ele não fala, mas tu vai se regenerar. Com um grau de amor menor, com mais dor. Né? E ali começa, então... Começa não, né? Mas se intensifica. Se intensifica o que vai se concretizar daqui a pouco. Porque o Sulpício, ele não nota, mas o Sulpício Tarquinius já tem gestos, já tem olhares nesse encontro, porque ele chega, né?
quando à noite, quando são recebidas essas mensagens da família amada de Roma, com olhares e com gestos suspeitos, mas que não são percebidos pelo senador romano. Então, essa é a estrutura esquelética do capítulo, né? Agora vamos assim com mais detalhes, comentando assim mais coisas. Estou olhando a hora, hein? Esse capítulo é grande, hein? Se não der e a gente usar toda uma hora, aí a gente faz a Joana, como a gente combinou, a minha parte que competir na Joana na próxima, tá? Então, lembra do capítulo anterior? A filha, com toda a ingenuidade infantil, pede que ela não quer brinquedo, ela quer o profeta. Ela quer o profeta. E a esposa, então, agora com toda a meiguice, reforça o pedido para que ele procure Jesus, para que ele traga os benefícios à filha, né? E ela justifica. Você vê, todos estão empolgados com seus atos. Todos estão empolgados com as suas ações. E ele concorda, mas apreensivo. Olha, tá bom, eu vou, mas não vou. Eu vou, mas não vou. Eu vou. Pela angústia que reina nessa casa, pela dificuldade familiar. Mas eu não vou. Eu vou pretextar um passeio. Não vou abordá-lo diretamente, como muitos fizeram, né? Mestre, o meu filho cai todas as vezes no fogo e na água. Que doença é essa, sábia? Que quando ele passa perto do fogo é atacado. Tem um piripaque. Quando ele passa perto da água, a intenção da doença é afogá-lo. Uma doença, ó, genial. Mas esse chegou com toda a fé. Não, eu vou a passeio. Vou fingir que vou olhar a cidade, não vou abordá-lo diretamente, porque eu sou um senador romano, a minha posição social, as nossas tradições não permitem isso. E se for oportuno, se surgir a oportunidade, eu vou dizer, olha, profeta, seria um prazer recebê-lo na minha casa. Não vou chegar assim, vem na minha casa, porque minha filha está na iminência da morte. Vem! Não vou fazer isso. Tá bom. Tá bom, diz a esposa, concorda. Uma fé sincera e profunda, vai, faz como você quiser. Eu vou ficar na oração aqui. Eu sei que o profeta, me parece que ele é um médico das almas. E ele vai saber. Não diz como eu estou falando aqui, porque eu me emociono com o conteúdo da aula. Ela deve ter falado com uma docilidade que eu não estou expressando aqui, né? Ele vai saber que por detrás do senador existem corações que sofrem. Fé. Ele sabe que eu estou aqui. E ele sabe que eu sofro. Nunca fui encontrá-lo. Quero vê-lo. Mas ele sabe que eu estou aqui. Aí o público não entendeu a esposa. Não, isso é muita sensibilidade. Isso é fraqueza, mas não falou nada, né? Pelas circunstâncias já difíceis da família. Isso é pieguismo. É fraqueza da minha esposa, pelo amor de Deus. Eu não vou dizer nada. Tá. Chegado o crepúsculo, saiu, fingindo distração. Vamos conhecer a cidade. Deu 300 metros, todo mundo olhando para ele, os transeuntes pescadores, está no lago de Cafarnaum. Esse senador está fazendo aqui, né? Beleza. Começa a sentir. Chega à noite. 1 hora. Passado da saída de casa, se deu mais ou menos 1 hora, começa uma amargura mental significativa. Mas cadê esse profeta? Pelo amor de Deus, cadê esse profeta?
Eu creio que é uma ilusão mental, é uma ilusão dessas pessoas, essa ideia de que ele faz milagres, de que ele atua sobre as almas. Não é um absurdo que eu estou fazendo aqui, procurá-lo? Ah, mas experimentou algum conforto. Ah, de qualquer forma, esse profetinha deve ser uma pessoa muito simples e ignorante. Ele não está em Roma, ele não está junto com os sábios, os dominantes políticos, ele está aqui, nessa cidade de pescadores. Esse cara é ignorante. Com certeza ele é uma pessoa simples e é uma pessoa ignorante. Então, tudo bem, né? E agora, se eu encontrá-lo, uma outra coisa. Como é que ele vai conversar comigo? Porque eu acho que ele deve falar o aramaico, esse dialeto desse pessoal aqui. Como é que ele vai se entender comigo? Quando o Digioras veio na torre romana, em Jerusalém, para interceder pelo filho, ele falou um grego arrastado. Mas esse profeta, pessoal que só fala aramaico, como é que a gente vai se entender? E ficou naquele abismo de pensamentos, né? De cogitações. E aí a emoção descompassada no peito. Emoção dolorosa, né? E ele lembrou, só tive essa sensação quando eu recordei do sonho da minha vida pregressa como Públio Lentulus Sura cometendo aqueles erros no tempo de Cícero e Catilina. Só assim. Mas agora, ao contato do perispírito de Jesus, ele começa a recordar os menores episódios da vida atual, as menores coisas, os menores. E ele parecia um tanto fora do corpo. Houve uma alimentação com a energia perispiritual de Jesus a ponto dele se encher. O perispírito absorveu alguma coisa do que pôde da energia perispiritual de Jesus e ele ficou meio desligado do corpo num estado de êxtase. Quer dizer, se o questão 425 do Livro dos Espíritos, se o sonambulismo é um desprendimento maior do espírito com relação ao corpo do que o sonho, questão 439 vai dizer que o êxtase ainda é um desprendimento maior que o próprio sonambulismo. E ele está nesse estado, porque ele absorveu alguma coisa da energia de Jesus. E ele começou a admirar a natureza, como fazem as crianças, a observar o olho de uma libélula, admirar o olho de uma mosca, admirar as coisas mínimas da natureza, da vida, coisa que ele nunca fez por causa do orgulho. Então, ele estava sendo alimentado em algum grau do magnetismo suave de Jesus. Aí ele ouve passos. Aí a ansiedade vai no máximo, né? Viu ele? Era ele, não podia ser outro. Não podia ser outro. Aquela personalidade ali é alguém do Olimpo. É um Deus encarnado. Era um homem ainda moço. Os olhos emitem uma misericórdia, um amor imensos. Era uma beleza suave, indefinível. Cabelos longos, cabelos sedosos, de um castanho dourado, e em volta da cabeça tinha uma espécie de luz desconhecida. E o sorriso, indicando uma bondade imensa.
mas também uma energia. Quer dizer, não tem ninguém com uma energia mais doce que Jesus, mas também não tem ninguém com uma energia mais mascular. Lembra uma mensagem do Evangelho, daquele Henry Heine? Jesus, na sua linguagem mascular. Então, como vocês acham que Jesus se manifesta? Algumas vezes, quando é necessário. Vocês acham que é uma linguagem, meu filho? Às vezes, sim. Mas, às vezes, como tem no Evangelho, uma linguagem varonil. Na tradução de Evandro Noleto, na tradução de Guilherme Ribeiro, uma linguagem máscula. Então, é uma energia, mas não tem agressividade. Mas é uma energia masculina. E também, Ô, Júnior, sim, a gente então pode pensar que naquela hora lá que os mercadores estavam no templo vendendo as coisas, ele teve essa linguagem mais máscula, né? sim, sim. Sem nunca ser agressivo. Mas Sem a ser linguagem é máscula. agressivo, Sem ser agressivo, mas a linguagem masculina. É com isso que correção, né? é isso que dificilmente se entende. Você acha que às vezes Jesus é uma linguagem piegas, frágil? Não tem linguagem frágil. Quando é doce mesmo. Então ele mescla bem as coisas. Mas ele também tem João, uma. Oi, Marli. deixa eu fazer uma colocação, ver se eu estou raciocinando certo. Então, ouvindo você falar isso, a gente pode concluir como Jesus já atingiu um grau de perfeição e já passou pelas experiências masculinas e femininas, então ele convive perfeito, essas duas energias convivem perfeitamente bem dentro dele, porque há momentos em que ele é doce, como uma energia do ânima, e do ânima, e tem hora que ele é enérgico, como a energia masculina, é devido à experiência e o grau de perfeição de perfeição que ele já atingiu, né? É isso? Sim, com certeza. Com certeza é isso. Com certeza. Então, ele tem uma autoridade. Né? Não é assim uma pessoa como colocou a Marli, vamos usar a linguagem da Marli, só com um ânima feminino, mas há espíritos com um ânima feminino. E a forma com que eles se comportam. E outros não, eles são mais de ação. Né? A energia mais masculina, enquanto a outra se retrai, a outra avança. Jesus tem as duas bem equilibradas, sabendo se comportar adequadamente em todos os momentos. Uhum. Então, Ô, Júnior, dá para a gente inferir assim, eu estou fazendo suposições, tá? Dá para a gente inferir, por exemplo, que Chico Xavier tem mais a energia mais feminina e o Divaldo a energia mais masculina? sim, e o Emmanuel mais masculina, né? O Emmanuel Sim, mais masculino? A gente consegue pegar um pouco disso, não consegue? sim, consegue, com certeza. Com certeza. João, Sim, seguindo o raciocínio da Alexandra, a gente está, acho que todo mundo está pensando a mesma coisa aqui. A gente está, enquanto você está falando, a gente está relembrando pessoas, né? A gente está assim passando por pessoas, por exemplo, o Haroldo. Eu não sei quem que falou, porque a gente assiste tanto estudo que a gente não sabe mais nem de onde ouviu, que o Haroldo tinha sido um judeu, como é que fala? O que ensina o... Gente, me ajuda aí. No judaísmo não tinha lá os doutores da lei. E por isso ele é firme. É o rabino, né? É o rabino, o rabino. É. E ele e aí ele tem essa energia firme, né? Aí você vai para aquele outro menino novo, que é Arthur Valadares ou não? Não, não, né? É o Arthur Valadares. Você vê que é uma energia doce. É isso, João?
Sim, eu não posso ratificar que o Haroldo foi um rabino, ou até provavelmente todos nós estivemos, como tem no livro, um livro de André Luiz, não lembro qual, é Obreiros da Vida Eterna. A gente passou por muitas culturas nesses milênios todos, né? Então a gente também teve lá na alguém fase falou aí, do farisaísmo. Então eu digo, é bem provável que o Haroldo tenha sido um rabino, mas se dá para perceber que a energia do Haroldo é um tanto mais masculina do que a do, como que foi o é mesmo o o Arthur nome? Valadares, gente, Do aquele menino. Arthur. Arthur Valadares, é sim. O Álvaro também, ele o mesmo. Álvaro tem mais, o Álvaro tem muita docilidade, dá para ver pelo olhar dele, né? Mas vamos lá, gente. Então, Jesus também tem outra característica. Uma melancolia. Mas não é uma melancolia depressiva. É uma melancolia majestosa. De forma que ele fascina. E essa postura de um deus de Olimpo, nos olhos de Públio Lentulus, é irresistível. Então, ele se comparou. Só de olhar Jesus longe, fez essas descrições. Olhou os seus sentimentos internos, estava mais agitado do que quando encontrou o imperador na ilha de Capri. E ele chorava. Públio Lentulus chorava. E se ajoelhou. Uma força misteriosa diante da qual ele sentiu a necessidade de se ajoelhar. Quer falar? Não consegue falar. Peito ou preço. E lá longe, alguém ajoelha. E Jesus, né, por uma bondade soberana, vem até ele. Aquele Deus das antigas crenças. Esse é um filho de Zeus aqui, um filho de Júpiter. E Jesus chega, põe a mão na fronte. Ele está de joelhos, e faz tempo que está de joelhos. Há alguns minutos ali ajoelhado, mão na cabeça. E começa o monólogo teatral. E sim, como é a linguagem? É de alma a alma. Perfeitamente compreensível. E Jesus olhando por toda a natureza. Você acha que ele está limitado ao nosso plano físico? Por toda a natureza, como quem quer se comunicar com toda a terra. A linguagem máscula, mas também amorosa. Como é que eu vou falar isso? No nível senador, mão na cabeça. Você acha que ele vai ter uma energia mais afeminada? Não. Linguagem varonil. Senador. Por que me procuras? Porque, a depender do que ele externar, vai receber alguma coisa ou vai receber outra. Então, mas já anota. Veio de noite. Continua Jesus. É um monólogo teatral. Melhor seria que me procurasses publicamente de dia para receber de uma vez e por toda a vida a fé e a humildade. Quer dizer, tu não vai receber isso então. Melhor seria. Então, pela tua ação, tu não vai receber isso. Percebe a coisa? O que eu posso te dar vai depender do que tu pedires. Por quê, mestre? Porque eu não vim para derrogar leis supremas. Continua Jesus. Que mestre? Eu não vim para derrogar leis supremas. Aí vai no livro da Joana que a gente está estudando, leis morais. Existem muitas pessoas que não têm uma autodisciplina para a condução. Mas ninguém pode coagir. Mas ninguém pode submeter.
Aí vai no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não vim destruir a lei. Não é o que ele diz de novo. Ele diz de novo, porque eu não vim para derrogar leis supremas. E você vai no capítulo 1 do Evangelho, ele resume a lei inteira numa única assertiva. Qual? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, eu não vou infringir a lei do amor para te coagir, ainda que seja para o teu bem. Não. Eu venho ao encontro do teu coração abatido. Continua Jesus. Então, senador, por que me procuras? Melhor seria que viesses publicamente de dia para receberes de uma só vez e por toda a vida a fé e a humildade. Então tu não vai receber. Poderia ter recebido, mas tu não vai receber isso. Eu não sou um derrogador de leis. Eu não vou infringir a lei do amor. Mas eu sei. Eu venho ao encontro do teu coração abatido. E nessa hora, Públio Lentulus só chorava e ele pensa na filha. É o que basta. Jesus não necessita de palavras, né? Sim, entendi. Eu não venho buscar o estadista. Olha, falando para um senador que naquela região ele representa a lei superior ao governador. Sim. Eu não venho buscar o estadista superficial e orgulhoso que só os séculos de sofrimento podem conduzir ao meu Pai. Eu venho atender às súplicas de um coração sofrido, de um coração oprimido, que não é o teu. Que não é o teu. Por quê, senador? Não é o teu sentimento que salva a tua filhinha leprosa. Não fez meio termo no adjetivo. Não é o teu sentimento que salva a tua filhinha leprosa. Porque a tua razão, a tua forma de raciocinar é ainda egoísta e humana. É a fé e o amor da tua esposa que vai salvar tua filha. Porque a fé é divina. E basta um raio de fé. Ora, tem que vir de nós, então. Sim? É nosso esse raio. Para pulverizar todos os monumentos da vaidade humana. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. Quem são essas montanhas? São as resistências, está resistindo, senador. São as paixões orgulhosas. É o medo de mudar de hábito. É a posição de orgulho para reconhecer uma força superior diante da qual se tinha que curvar. Mas veja, senador, a fé é a virtude que pode pulverizar todas as consequências do orgulho. Porque é da fé que nasce a própria esperança, é da fé que nasce a própria caridade. A fé é a raiz de todos os bons sentimentos humanos. Mas isso é nela. Em ti, não. É nela, em ti, não. E o senador comovido, magnetizado. Eu estou num sonho. Eu estou num sonho. E os meus próprios sentimentos estão travados aqui numa espécie de ilusão. Não. Não, meu amigo. Não estás sonhando.
enérgico e meigo. Linguagem varonil. E também com doçura. Vou descrever aqui a sua vida, senador. Depois de anos de desvio do bom caminho, de erros clamorosos, hoje tens um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Mas eu não vim derrogar leis. É contigo aproveitá-lo agora ou daqui a milênios. Porque se o progresso nosso se subordina às circunstâncias, temos nós que reconhecer que existem todas as espécies de circunstâncias para cada princípio inteligente a todo instante. Mas compete a cada criatura, nos homens, a exercer a vontade, a exercer o sentimento, para que ele se aproxime da corrente do bem e de amor aos semelhantes. Para ti soa este momento como um minuto glorioso, mas é pela tua liberdade que podes convertê-lo, esse momento, doravante, de agora em diante, num cântico de amor e de humildade e fé, para a tua redenção que parece interminável dentro da eternidade. Eu venho lá de Capela, está quanto tempo sofrendo? Uma redenção longa que parece não ter fim. Esse é o momento. Mas ninguém pode agir contra a tua consciência se quiseres desprezar esse minuto. Eu sou um pastor de almas, desde a formação do planeta. E há muitos milênios. Procuro reunir as ovelhas, trazê-las à alegria. Não estamos na alegria. Trazê-las, as ovelhas, à justiça do reino de Deus. Depois dele ter dito tudo isso, lembra, ele só pensou na filha. Essa foi a forma como ele conseguiu se comunicar. E agora ele externa um outro pensamento. Na verdade, um sentimento. Depois um pensamento, ele está admirado. Ele está espantado. Com o quê? Com o desassombro. Como ele fala essas palavras? Era um homem extraordinário. Qual eram as razões pelas quais ele falava com tanta franqueza? Era humildade? Dúvida. Quais as credenciais que ele apresentava para falar diante de um senador que tinha todos os poderes diante de um vassalo? Percebe? Começou com um sentimento de admiração, mas não fala uma palavra, mas vem com uma ideia embasada no orgulho. E ele se lembra de Roma, dos triunfos romanos, das glórias, dos monumentos. Ali não tem uma estátua. Dos poderes romanos. Essas coisas são coisas imortais. Mal na cabeça. Todos os teus poderes do império, teus, são bem fracos. Todas as tuas riquezas são bem miseráveis. As magnificências dos Césares são ilusões de um dia. Porque todos os sábios, todos os guerreiros, serão chamados oportunamente à justiça de meu Pai. E um dia, essas águias deixarão de existir sob um punhado de cinzas. Seus conhecimentos, suas ciências,
estarão transformados por trabalhadores mais dignos. As tuas leis estarão tragadas pelo abismo do tempo, porque só uma lei sobreviverá dos escombros, a lei do amor, instituída por meu pai desde a criação. É o fim do monólogo teatral. Agora, senador, volta ao teu lar, consciente das responsabilidades do teu destino. Porque se a fé na tua casa restabelece a tua alegria, que consideras atrelada à recuperação da tua filha, isso constitui para ti um agravo de deveres diante de Deus. O senador quis falar alguma coisa, voz embargada. Desejou caminhar, se retirar. Não, fica aí. Ele está em oração. Ele se transfigurou, olhando para o céu com lágrimas copiosas, envolto numa claridade branda, uma serena beleza, uma melancolia. Ele está entristecido, mas é uma melancolia diferente, é indefinível. Mas agora ele não consegue mais observar, porque, como tem no livro dos Domínios da Mediunidade, não pode o inferior captar determinados níveis de pensamento dos superiores. Pode o contrário, mas agora eu não consigo mais. Tenho obnubilado a visão, estou impedido de observar. E fica nesse estado por um longo tempo. Vai despertar por volta das 21 horas. Despertou. Que nem Pedro, né? Quando Jesus curou a moça no sermão, né, na montanha, aquela senhora pediu para que, digamos assim, fosse curada a filha dela, e aí Pedro pegou a menina, porque ele estava mais próximo de Jesus, ele foi meio assim, eu vou assistir esse profeta aí, mas eu acho que isso aí é um fanático, esse cara está enganando o povo e tal. Aí quando ele, tem no livro da Amélia Rodrigues, né, quando Jesus cura a filha da senhora, a roupa de Jesus rociou no peito dele, pum! Ele foi sair daquele local meio-dia. Depois de muito tempo, mesma coisa aqui. Despertou depois de um tempão. E aí ele vai memorizar os pormenores daquele minuto inesquecível. Mas orgulhoso. Como ele se sente? Se sente humilhado. Ele se sente diminuído. Porque ele foi fraco. Ficou de joelhos, não disse uma palavra. Diante de um homem extraordinário. Aí começa a construção das sombras mentais, ideias antagônicas no cérebro, né? Para afastar as reprimendas, as advertências de Jesus, mas estão arquivadas na consciência. Mas vamos fazer um recalque, joga isso lá para o fundo. Não é um bruxo? É um feiticeiro. É um mago, um adivinho, semelhante a esse que tem em Roma. Percebe? Dos falsos profetas. Como é grave a punição dos falsos profetas, aqueles que, digamos, fingindo ser bons, como tem no Evangelho lá, percebe lá no Evangelho, lá no último capítulo, fala que os homens hipócritas, eles são piores que os homens que são, digamos assim, efetivamente maus. Porque os efetivamente maus é do instinto, mas o hipócrita, ele finge ser o que ele não é. Aí, em função dele ter visto, então esse pessoal contribui, bruxos, feiticeiros, magos, adivinhos, e Jesus confunde as coisas. Então, esses caras também têm sua responsabilidade. Então, é semelhante aos que existem em Roma, não é? Acho que é. Acho que é. Aí, lembra das figuras mitológicas que tem na mente dele.
que tem no contexto da sociedade greco-romana. São ninfas, são sereias, são centauros, sátiros, medusas, fúrias, cérberos, hidra de Lerna, hecatônquiricos, quimeras. Né? Eu fiquei aqui petrificado, de joelhos, não disse uma palavra. Jesus, esse é um mago semelhante à medusa que petrifica os outros. Sabe qual a ideia que ele está construindo? Em função da sua mitologia e do seu orgulho, eu deveria abandonar as tradições, as honras familiares e me tornar um homem humilde, irmão de todos? Riu. Presumindo superioridade. Riu. Conclusão que ele chegou, levou a emotividade de rir. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Os orgulhosos têm o olhar concentrado em si, que não podem elevá-los a Deus. Não saem do seu pedestal. E agora, tem sorriso de desdém para tudo que não é do mundo físico. Os orgulhosos, características. Sorri de tudo que não é do mundo visível. E é ele, presumindo superioridade, riu e concluiu: pelo amor de Deus, são desprezíveis essas advertências de Jesus, desse profeta. São desprezíveis. Não valem nada essas advertências. Mas espera lá. Ele também falou de uma oportunidade única, de uma oportunidade maravilhosa. E ele prometeu a cura da minha filha, não por mim, mas pela fé da minha esposa. Chega em casa, né? Com cautela, abre a porta, vai ansioso para o quarto da filha. Oh! Milagre! A filha está nos braços da mãe em completa serenidade. Ele não sabe, mas o livro narra. Uma força sobre-humana encerrou os padecimentos. E ela está numa satisfação infantil com um semblante risonho. E a esposa completamente emocionada, imensamente alegre, o auge máximo da alegria que ela jamais teve. Esse é um estado... Sim. Esse não é um ponto material que ele podia ter se apegado? Poderia. Não é? Já que os outros ele diz, isso é espiritual, está muito místico, papapá, não, isso é baboseira. Mas aí vem um ponto material, que ele foi avisado, sua filha será curada. E eu estou chegando lá, realmente ela está. Então, esse é um fato concreto, vamos dizer assim. Mas na cabeça dele, não. Ele começou construindo um castelo de fingimentos quando despertou. E chega em casa para constatar a filha da cura em função da construção falsa, ele tem uma outra explicação para a cura de Jesus, que fica com ele, porque ele quer convencer a esposa e a esposa, não, discordo. Vamos conversar de novo sobre isso? Não, discordo. Não, eu não concordo com você. Quem curou foi Jesus, mas ele construiu essas falsidades todas, né? Vai desmoronar em milênios. João, Aí sim. posso fazer uma partezinha que eu lembrei agora? Eu não sei o número do capítulo, mas eu estava lendo agora de manhã, abri o acaso. Não coloqueis a candeia embaixo do alqueire. E aí tem lá, nesse capítulo, Jesus falando assim, explicando para os apóstolos por que ele falava por parábolas, porque aquele pessoal não estava preparado ainda.
mas que iria se confirmar a profecia de Isaías, que mesmo aqueles que veem não enxergarão, aqueles que olham não enxergam. Eu acho que ele estava falando dessa questão do orgulho. Os orgulhosos podem estar vendo algo material acontecendo, mas ele não acredita. Então, Tem no Evangelho. ele diz nesse capítulo, Jesus fala nesse capítulo que iria se cumprir essa profecia de Isaías, que os homens iriam ver e não enxergar, ouvir e não entender. Então, acho que ele estava querendo falar disso, né? Com certeza, muito bem lembrado, se encaixa muito bem ao caso. Emmanuel está nesse caso. Viu, mas não enxergou, né? Aí imagina o grau de felicidade da esposa. E ela quer compartilhar, não é a gente em torno do Evangelho? Chega querendo compartilhar as belezas dos escritos da Joana. Imagina ela com a cura da filha, então. Quer dividir a felicidade. Olha, nós estamos aqui no quarto orando. Pensa na emoção da fala. Ela experimentou mãos na cabeça. Ela se sentou. Dá para acreditar, ela sentou. Eu estava prostrado, não conseguia falar. E Deus, uma energia misteriosa, vitalizou o organismo. Sumiram as feridas, sumiram a mancha roxa. Ficou só um pouquinho de mancha roxa. Ali, aquela ferida ali, ó, já meio que seca. Ela comeu. E ela estava com febre, lembra? A febre sumiu. E ela está assim, convalescente, dialogando com a graça infantil que ela nunca teve. Olha, desde a tua saída, eu e Ana ficamos aqui, orando, implorando a Jesus. E olha, ela está restabelecida. Tem felicidade que é maior do que essa, conclui ela, né? Perguntando para ele. Com certeza, Jesus é um enviado de Júpiter, de Zeus, para os gregos, né? Numa missão de trazer alegria e amor na Terra. Aí, né, o estado emotivo das almas humildes, unidas, apesar da diferença social. E pela satisfação do momento, Ana espontânea, não, minha senhora, não, Jesus não veio de Júpiter. Ele é filho de Deus, nosso Pai, que não é como Zeus. Ele é amoroso, é bondoso, é misericordioso. Louvemos a Deus e agradeçamos a Jesus. É uma coisa, outra é outra. Em oração humilde. Não, quem está com o castelo de sombras, não, nem pensar. Nem pensar. Um desagrado profundo pela gratidão espontânea de Liva e pela ousadia máxima dessa escrava, intrometendo. Orgulho no máximo, tenho que corrigir essa casa. Não, aqui a coisa vai desandar, não sou eu que vou tomar rédeas daqui da cor, da casa. Não, tenho que botar uma disciplina aqui. Essa expressão aqui eu consigo falar melhor. Expressão altiva, seca. Lívia, deves parar com essas exaltações, esses arrebatamentos. Você não está vendo que não tem nada de extraordinário nisso? Aliás, tem faltado alguma coisa no tratamento e no cuidado da nossa filha? A recuperação dela não é lógica? Se vira para Ana, arrogância. Você, que foi muito recente admitida nesta casa, já não tem necessidades de realizar qualquer serviço junto à tua patroa ou à criança. Nós trouxemos outras escravas de Roma e elas vão assumir esse serviço. Reação feminina. Compungidas, feridas. A Ana faz uma reverência.
Fala nada, sai do quarto. Agora você vai ouvir o diálogo do casal. Que é isso, Públio Lentulus? Quando deverias retribuir com alegria e amor a dedicação da Ana, de forma impecável a mim, você vem com a minha e a nossa filha, você vem com aspereza? A tua infantilidade me obriga a isso? Que dirão a respeito de uma patroa que se entrega à serva? E aliás, segundo ponto, por que tanta confiança nesse profeta aí? Ele não passa de é superior aos feiticeiros de Roma, aos magos de Roma? É superior? Onde estão as nossas tradições familiares? Por que você não tem honrado as divindades familiares? Alterado. Não concordo com você. Eu tenho a convicção plena de que a cura de Flávia se deu por este homem extraordinário. Eu vi uma luz na cama dela. Que luz! Que luz! Está alucinando. Está influenciada por esse povo fanático. Não, meu amigo. Quando a conversa do casal sobra o meu amigo, a coisa está feia, né? Não, meu amigo. Ô, Júnior, Ah, sabe que é legal que eu comentei na aula passada? Ela se posiciona, né? sim. Ela se posiciona, apesar da época, das situações das mulheres, e 31DC, ela põe a opinião dela, né? E isso não deixa também de ser uma educação para ele, né? Sim, Do ponto de vista de um espírito superior, se com certeza. posicionando aí, e se posicionando de uma forma amorosa, porque ela fala, né? Eu sei do seu coração generoso. Então, assim, Sim. ela não é agressiva no posicionamento dela, mas ela não deixa de fazer isso. Agora está assumindo uma posição mais enfática, tá? Uma energia um tanto masculina aqui, né? Mas Sim, tem doçura. tem doçura. Não, meu amigo. Não. Não é alucinação minha. Eu tenho a certeza da cura da nossa filha por Jesus. E quanto a Ana, é injusta a tua atitude? É injusta. Ela é contrária à tua própria generosidade. Ela é extremamente dedicada a nós. Tem crença diferente. Mas o que importa é honesta, é honrada. O senador se arrependeu da atitude impulsiva e então se rendeu. Ele capitulou. Está bem. A Ana pode continuar com o serviço que ela vinha desempenhando antes. Agora, eu não concordo com a cura da Flávia. Não foi esse mago de Nazaré. E outra, a tua intimidade, confiança, tua confiança, você tem que dirigir só a mim. Não a servos, nem a desconhecidos. Aí ela, acato as tuas ordens, né? Perdoe-me se te ofendi. Pronto. Aí ele, não. Eu que devo pedir perdão, querida. É que essa região aqui, nós estamos fora de Roma, essa região me apavora. Mas uma coisa positiva, alguma coisa já me conforta, é que com a cura de Flávia nós podemos retornar. Amanhã mesmo eu vou tomar providências junto com Sulpício para o nosso retorno. E ela concordou com o retorno. Mas com relação a Jesus, está extremamente agradecida, né? E ele, por vaidade, vamos recalcar, lança lá no subconsciente, esquece essa figura extraordinária que você conheceu.
e vamos construir um castelo de teorias para justificar a cura da nossa filha. Esse profeta foi uma espécie de medusa que me envolveu em forças desconhecidas e eu fiquei petrificado, eu emudeci, eu ajoelhei humilhado. Vou para os meus altares domésticos. Invocação dos gênios da família, buscando um repouso para o cérebro exausto. O sonho aviso, né? Questão 402 do Livro dos Espíritos. O sono influi mais do que nós supomos nas nossas vidas. Recordou da vida anterior, ao tempo de Cícero e Catilina. Se viu com a autoridade de cônsul como Públio Lentulus Sura e reviu todas as atrocidades praticadas. A expulsão do consulado, as reuniões com Catilina e as perversidades praticadas. O tribunal, que determinou a reencarnação em épocas de claridades espirituais. E o descompasso dele diante daquelas autoridades. E um dos juízes se levantou. Vai receber o aviso. Questão 964 do Livro dos Espíritos. Somos advertidos a cada instante. Se praticamos o bem, se estamos fazendo bem ou estamos fazendo mal. Todos os nossos atos, todas as nossas ações estão sob leis divinas que nos regem. Então, eles vão mudar o planejamento. O juiz se levantou. Públio Lentulus. Por que desprezastes o minuto glorioso que traria a tua eterna redenção? Estiveste entre dois caminhos, o de servo de Jesus e o de servo do mundo. No primeiro, o jugo seria leve, o fardo seria suave. Mas escolhestes o segundo. Nesse segundo não existe amor para lavar a falta de religiosidade, para lavar as faltas das iniquidades. Prepara-te. Prepara-te. Prepara, porque o caminho é escabroso e não existe humildade para atenuar os espinhos. Questão 259. Escolhendo caminhos, o homem sabe das vicissitudes pelas quais se deparará. O caminho nosso, questão 258, não está estorvado. Estão abertos os caminhos do bem e do mal. Nada estorva o futuro. Vamos fazer um replanejamento aqui. Como diz Joana, um reajuste, porque no plano espiritual é que se ajustam. Lá é a região das causas. Continua o juiz. Sofrerás muito. O jugo será inflexível. O fardo pesadíssimo. Mas agiste com plena liberdade de consciência nesta circunstância da tua vida, que te conduziria a oportunidades maravilhosas. Fizestes a vida amarga e dolorosa das provações mais agudas e das provações mais ríspidas. Mas veja, Públio Lentulus, não somos nós que te condenamos. Nós lamentamos o teu endurecimento diante da verdade da luz. Então, retempera todas as fibras da tua alma, porque de agora em diante, a tua luta
será enorme. Lembram? Aquele que se fizer o menor será o maior. Porque a humildade é das virtudes que mais aproxima o homem de Deus, enquanto o orgulho é das que mais afasta. Evangelho segundo o Espiritismo. O orgulhoso faz tanta opinião de si mesmo que não tem olhos para a divindade. E, estando num pedestal, não pode elevar os pensamentos a Deus. Julga o universo através da sua própria inteligência e não crê na possibilidade de algo que não possa compreender. Despertou. Filha curada, mas como ele está? Abatimento psíquico significativo, uma tristeza. De onde vem essa tristeza? Melancolia indefinível. Advertência de que a coisa vai ser brava. Questão 964, a coisa vai pegar. Procedeu mal, a coisa vai pegar. Mas levantou. Lá vem a esposa de novo. Traz a filha. Melhorou ainda mais, está feliz. Pele lisa, não tem nenhuma mancha roxa, diminuindo ainda mais. As manchas roxas que eu tenho observado são as que viram as chagas vivas. Aumentou um pouco de serenidade quando viu a filha, abraçou-a, né? Soltou a criança, vamos de novo ao diálogo do casal. Lívia, ontem eu estive com o profeta. Né? Mas não foi ele que curou nossa filha. Relatou o encontro com Jesus, omitindo os pormenores que mais o impressionaram. Vai narrar que ficou de joelhos? Vai narrar a respeito do que ele disse com relação à fé? E a Lívia, ouvindo, né? Mas discordando do que ele traçava como características e personalidade de Jesus. Não quer atrito, ela não tá respondendo. No íntimo, ela agradecia e louvava Jesus pelo atendimento da filha. E antes de retornar a Roma, ela queria ir beijar a túnica num gesto de humildade e reconhecimento. Em 4 dias passados, 4 dias, né? Menina melhorando ainda mais, e a alegria da casa melhorando. E é uma manhã. A mãe está, já vai narrar algumas coisas aí dos futuros capítulos, né? A mãe está com a filhinha no colo, Semele, a serva judia recém-contratada, que ficou com a responsabilidade de cuidar dele, pelo interesse que ela demonstrou, desde que foi admitida no serviço, o interesse que ela demonstrou pelo menino. Mas esses interesses eram escusos, como a gente já sabe, né? Aí, nessa manhã, lá vem alguns cavaleiros correndo, disparada, apeia o cavalo, descem, é Quirílios e Flamínio Severo, né? Um liberto de Flamínio Severo. Então, você vê, já é o segundo que Flamínio Severo liberta, né? Lembram lá no capítulo anterior? Ele tinha um homem liberto que foi comprar o escravo de Gioras, né? Mas é o segundo liberto. Parece ser uma pessoa, né? Dentro do contexto social, tinha escravos, mas já libertou Júnior, 2. é o segundo ou é o terceiro, então? O Parmênides não era liberto? O outro que comprou... É o terceiro, tem razão. É o terceiro. O Parmênides era liberto. O que comprou o escravo do pé branco, que era o Saul, também era liberto. E vem esse aí, é o terceiro. Terceiro, verdade, tem razão. Então, vê aí, Flamínio era uma boa pessoa dentro do contexto social, porque ele também está comprando outros escravos, mas talvez não os maltratasse. Vinha de Roma o Quirílios, trazia notícias, trazia lembranças, notável quantia de dinheiro. A Calpurnia também escreveu algumas mensagens para Lívia,
encheu o dia ficou repleto de felicidade. E o próprio Públio Lento, em retribuição, vai ficar escrevendo pergaminhos, narrando todas as ocorrências ali vividas com minúcias, fala do restabelecimento da filha pelo clima. E vai escrever para ele uma carta para ele entregar ao Senado sobre a personalidade de Jesus, né? Sobre a personalidade de Jesus, mas sem arrobos sentimentais, né? Lembra o seguinte, esse pessoal ele tinha muito escravo. Oriundo das guerras, é a época do Império, não tem mais os escravos por dívida, como foi no período da República Romana. Então, assim, tinha assim, 400 escravos. Coisa tranquila, né? Sim, 400 escravos ali, trabalhando, né? Libertar aqui. Mas libertava alguns, né? Mas, não, mas ele tinha 3 escravos? Não. Só para esclarecer. Às vezes tinha 400 escravos. Então ele fala da filha, escreve a carta para o Senado falando de Jesus. E, por final, a maior felicidade de todas, vamos retornar a Roma dentro de um mês, né? E à noite estão o casal está no triclínio, relendo aquela carta, né? Relendo aquela carta. Não tem as mensagens do WhatsApp para ficar olhando toda hora, quando agrada, mas tem a carta. Então, ele está relendo e relendo aquelas palavras, né? Relendo e relendo. Alguém se anuncia, mesmo à noite, é Sulpício, né? Que vem trazendo um dos servos de Pilatos, governador da Judéia. Ilustríssimo, o governador da Judéia manda dizer que ele se encontra nas imediações de Nazaré, onde está esperando as suas ordens. Vamos ver? O grau que era, o nível do senador, e outras informações que queiras dar. Agradeço. E ainda bem que está por aqui, porque eu não preciso demorar muito lá em Jerusalém. Já me despeço dele aqui mesmo, lá eu faço um bate e volta, como se diz no comum, e vou para Roma imediatamente. E não percebeu que estava dando informações para aquele que também participava dos planos, né, pelas quais iriam se concretizar as provas amargas do alerta que recebeu em sonho, né? Esse planejamento do mal, que nós sabemos que começa em regiões inferiores, onde todos esses que estão encarnados, quando dormem, vão para lá. Se eu não me engano, é no livro Obreiros da Vida Eterna, não lembro, 3/4 da população do mundo vai para essas regiões, e lá começam as tramas dos problemas, das aflições a serem vividas aqui. Mas o plano espiritual superior sabe, e a depender do comportamento de fé, de humildade, de amor, atenua a coisa. Ou talvez um resgate necessário tenha que ser por aí, já que pelo caminho escolhido não existe o amor para atenuar essas provas, né? Aí volta Jesus. Se tivesse um raio de fé, todas essas consequências do orgulho estariam desfeitas. Mas não teve. Vai vir as consequências. Aí a gente lembra do Evangelho. Muitos são chamados, né? Mas poucos são escolhidos. E fora da caridade. Fora da caridade não tem salvação. Beleza, gente? Então, era o resumo. O capítulo era um pouco grande, como nós presumíamos. Ocupamos aí 40 minutos da aula da Joana. Faltando 20 minutos. Querem estudar, Joana? Dá tempo, né? Dá tempo, né? Eu vou me Sim, dá despedir de sim. vocês. Tchau, obrigada, tá?
Tchau, Marta. Vai com Deus. Tudo de bom. Então vamos aqui. Eu creio que dá tempo, né? Acho Um que dá abraço. pelo menos, né? Hã? Dá um, pelo menos, não dá? Eu acho que dá para dar os dois. O segundo é bem curtinho. Gente, Aí qual que é o depois capítulo? é o capítulo 31. Aí, como a gente tem que ficar com esses conteúdos, depois fica a sugestão de que nós leiamos mais uma vez esses capítulos da Joana, né? Para dar um reforço, já que o prazo dela ficou mais reduzido. Então, intercâmbio social, todo mundo achou aí? Podemos? Então, vamos lá. O homem... Ah, mas a Malu tem que... Ela já está fazendo a segunda gravação, a Malu?